Primeiramente, boa noite. Estou aqui dando início a esse vídeo para abordar alguns temas relacionados ao Android. São temas extremamente relevantes, né? Principalmente para quem está iniciando aí no mundo Android, né? Então vou abordar alguns temas aqui e conforme eu for avançando nos slides, eu vou situando, né, em que ponto que eu tô, qual o tema que eu vou dar início durante o nosso tutorial aqui. Então, a priori, né, o primeiro tema aqui que eu vou abordar é a estrutura Android. Então, como são aqui dispostas, né, as minhas pastas nessa estrutura Android, o para que cada pasta dessa serve, o que vai conter dentro delas e assim, pelo menos superficialmente falar a importância de cada uma delas, né? Dando sequência, então, né? A gente tem aqui a nossa estrutura Android, né? E abaixo dela a gente tem nossa pasta app e subsequente aqui a ela, né? A gente tem a nossa pasta manifests. Então vou seguir essa ordem cronológica aqui, né? E dar início aqui a essa pasta manifests. Dentro dela, a gente contém esse arquivo manifests. Então, para que serve, né, esse cara aqui? Ele basicamente é um arquivo de interface da nossa aplicação com o sistema operacional. Então, por alto é isso. Esse cara aí, ele é responsável, né, por fazer essa comunicação da aplicação com o nosso app. Então, ele vai conter ali informações ali, de repente, de solicitação de permissões, alguns tipos de configuração do próprio dispositivo, né? Então, às vezes, alterar alguma cor, vai ter alguma configuração ali que a gente também consegue aplicar ali de layout e demais informações ali. Mas, por alto, esse cara ele é responsável por isso, tá? E dentro dessa pasta manifest vai ter esse cara aí. Dando sequência, a gente tem essa pasta Java. E nessa pasta Java é onde vai conter aí basicamente o nosso fonte, né? Então, tudo que for escrito aí do nosso código, for pertinente a código, a gente vai estar contido nessa pasta Java. Então aqui, ó, tudo que a gente for de regra, enfim, as classes que a gente for implementando aí, vai estar contido nessa pasta Java. Dentro dessa pasta Java, né, a gente consegue criar subpastas, né, que é até a forma que está disposto ali. Então, ali inicialmente eu tenho essa pasta Recycle View ali, que tem algumas classes, e logo após ela, né, que é essa pasta Recycle View, onde está contendo meus fontes ali, tem as pastas de teste, então onde vai ter os testes instrumentados ali da aplicação, e em seguida também uma outra pasta de teste, porém relacionada aos testes unitários. Então, só reforçando, nessa pasta Java aqui é onde vai ter o nosso código fonte aí da aplicação, tudo relacionado a código, tá? Em seguida, uma pasta extremamente importante é essa pasta res. Então, dentro dessa pasta res, a gente tem algumas subpastas também, né? Dando início aqui por essa pasta Drupal aqui. Dentro dessa pasta Drupal, vai conter tudo que for relacionado à imagem na nossa aplicação. Então, se de repente a gente for adicionar algum bannerzinho ou tenha, sei lá, alguma capa de filme ou qualquer outro tipo de imagem que a gente precise na nossa aplicação, a gente vai colocar aqui, adicionar essas imagens dentro dessa pasta Drupal, tá? Então, esse é o diretório responsável aí por armazenar e unificar aí essas imagens dentro da nossa aplicação. A próxima pasta, né, a próxima subpasta aí dentro dessa res é essa pasta layout. Essa pasta layout, ela fica responsável aqui para gente por armazenar aí e conter dentro dela, né, tudo que for relacionado a Activity. Então, Activity aqui para gente diz respeito aos layouts, tá? Então, tudo que for relacionado à tela, os nossos modelos ali de tela, enfim, tudo que for relacionado a layout, né, o design das nossas aplicações, as telas em si,
a gente vai armazenar aqui dentro dessa pasta layout. Na sequência, temos essa pasta minimap. Esse cara aqui, o que ele vai fazer para a gente? Tá? Ele tem uma responsabilidade aqui, digamos que muito similar a essa pasta Drupal aqui. Qual que é a diferença entre elas? Que né, agora, na versão mais recente né, do Android, pelo menos, eles adotaram essa pasta minimap para direcionar os ícones do aplicativo, né? Então ele é uma pasta também responsável por armazenar imagens, né? Assim como a pasta Drupal. Só que esse cara aqui ele vai ficar responsável ali somente pelas imagens, né? Que dizem respeito ao app. Então aquele ícone que aparece ali na aplicação ou aqueles quando você manda esse cara lá para Play Store lá, que você vai usar aqueles banners lá, você joga aí também. Então, enfim, todas essas imagens que for correlacionada aí com o app em si, dimensão dos ícones, enfim, de imagem, né, relacionada ao app, ele vai ficar disposto aqui nessa pasta minimap. Dando sequência, e por último aqui, na verdade, também, né, a pasta values. E nessa pasta values, ela vai conter alguns arquivos aí pra gente. Sendo eles, né, o colors. Então, nesse cara, ele vai centralizar tudo que for relacionado à cor. Então, por exemplo, você tem um aplicativo que por si só ele puxa para um tom azulado, um exemplo. Então, é claro que é meio que óbvio, né, que você vai ter que usar muito azul dentro do seu aplicativo. Então, ao invés de cada momento que você for fazer isso, você criar uma cor apartada lá e tentar usar no seu aplicativo, você vai centralizar essas cores aqui. Então, todo tipo de cor que você precisar, você vai jogar dentro desse arquivo. E assim, né, qualquer momento que você precisar dessa determinada cor dentro do seu aplicativo, você vai ter ela centralizada aqui. Então você passa a buscar esse cara daqui. Isso facilita no sentido de, se um dia você quiser alterar essa cor ou fazer alguma coisa diferente com essa cor, você vai ter só nesse arquivo aqui, você não vai ter que sair caçando aí dentro do seu código. Dando sequência, a gente tem esse arquivo strings, que é um similar a esse arquivo colors, né? A diferença entre eles é que esse strings ele vai conter de fato texto ou palavras, aí, enfim. Uh, Tudo que você precisar for reutilizar sobre texto, ele vai centralizar nesse arquivo. Isso serve tanto para o mesmo sentido para o mesmo exemplo que eu dei aqui nas cores, mas também no sentido de evitar achumbar essas strings dentro das nossas activities, né? Então, ao invés de você criar um label lá, ou um campo qualquer que seja dentro da activity e chumbar esse texto lá dentro, você joga dentro desse arquivo strings. Isso facilita demais na manutenção, um dia se precisar alterar esse texto, você não vai ter que ficar caçando layout para alterar lá dentro. Então tem N facilidades aqui em usar esse arquivo. E é justamente para isso que ele serve. Então ele vai estar centralizando aí as nossas informações a respeito de texto. Aqui encerra, né? Aí depois tem o Gradle ali, mas mais para frente eu vou falar sobre esse cara. Então, resumidamente aqui, a estrutura do projeto Android ele tem como pontos importantes aqui esses que eu citei. E ele é distribuído dessa forma. Beleza? Vamos seguir aqui passar para o próximo tema, que é o nosso arquivo manifests, que foi até que eu falei por alto ali no slide anterior. Então, nesse tema aqui do manifest, né, e dando até uma continuidade ao que eu tinha falado antes, esse arquivo aqui, ele é aquela interface para a gente fazer determinadas coisas lá na nossa aplicação. Por quê? Quando a gente precisa fazer determinada ação na nossa aplicação, a gente não pode, por si só, ir lá e fazer esse negócio. Então, muitas das vezes, a gente tem que ter esse cara aqui para fazer essa interface. Um exemplo.
preciso acessar o Wi-Fi do celular da pessoa ali, do usuário. Então, no meu arquivo manifests, eu consigo adicionar tudo que é correlacionado com permissão. Então, por exemplo, aqui nesses dois exemplos, né, que estão pontuados aqui, eu tenho uma solicitação de permissão de acesso aqui para o Wi-Fi. Então, eu peço essa permissão pro celular da pessoa, né, para ela me autorizar a fazer o acesso a essa rede do cara, do celular. Da mesma forma, a localização. Eu não posso por si só rastrear o cara lá sem ele saber. Então, eu preciso dessa permissão. Então, adiciono também nesse arquivo aqui, solicitando a permissão para eu fazer esse mapeamento, né, da localização ali do usuário. Dessa mesma forma, eu poderia adicionar N outras permissões aqui, tá? Por exemplo, como, sei lá, acesso à galeria de fotos, acesso à câmera, áudio, enfim, N outras coisas. Não só isso, esse arquivo é responsável por muitas outras coisas. Por exemplo, se eu quisesse alterar algumas coisas de layout, como, por exemplo, o background aqui da minha aplicação, ou controlar aqui, tem até um exemplo aqui, ó, esse landscape aqui, eu consigo falar para a minha aplicação se ela vai ser uma aplicação que vai funcionar em porta-retrato ou não, né? Então, se ela vai fazer aquele giro, né, quando o celular ficar deitado ou não. Aqui também tem algumas informações, por exemplo, como o nome da minha aplicação, a imagem que eu estou usando, né, como ícone do meu aplicativo. Então, isso são muitas informações relevantes. Outras informações que também são contidas aqui, quando a gente sobe o app na Play Store lá, ele vem carregado aqui o ID que a gente subiu lá, enfim, e mais informações. Mas de forma, a grosso modo, né, esse arquivo ele é essa interface, para a gente adicionar algumas configurações que façam essa interface aí com o nosso SO lá, o nosso sistema operacional Android. Uh, dando seguimento aqui, né, indo para o próximo tema, agora a gente vem para o nosso arquivo build Gradle, né, que é o build lá, build.gradle. Para que esse cara serve, né? Nesse caso aqui, esse primeiro slide aqui que eu tô do Gradle, é o Gradle Project, né? Lá dentro da nossa estrutura Android, a gente vem com dois arquivos, o Gradle Project e o Gradle Module. Esse módulo eu vou citar a seguir. O Gradle Project, ele é mais relevante a ser utilizado quando você está desenvolvendo uma aplicação e ela existe muitos módulos, que é uma aplicação modular, né, modularizada. Por quê? Porque aí eu consigo fazer a gestão, né, desses módulos somente nesse arquivo aqui. Então evita de eu ficar criando diversos arquivos, né, Gradle, para poder gerir minha aplicação. Não só isso, esse arquivo aqui, ele é um cara responsável por todo o build da aplicação, né? Então, tudo que for o controle do build da aplicação é feito aqui nesse arquivo. Dentro dele, a gente consegue adicionar dependências, né? Então, pode ser aqui, por exemplo, um teste ou alguma formatação de alguma lib de formatação ou qualquer outra coisa do tipo. Beleza? Dando seguimento aqui. Esse aqui é o meu arquivo Gradle Module. Ele é o mesmo cara ali praticamente do project, né? Só que a diferença é que o project lá, como eu tinha dito, ele meio que age de forma global para o aplicativo, né? Então ele é um cara global ali que vai gerir todos os módulos dentro da nossa aplicação. Meio que por alto é isso. Já esse módulo não. Ele é um Gradle voltado ali ao foco do módulo, né? Então ele vai gerir tudo o que for relacionado ao build do meu módulo. Da mesma forma, né, ele é responsável ali por gerenciar as dependências do meu projeto também. Até aqui embaixo tem alguns exemplos ali, né, ele dando import ali no JUnit para fazer teste, enfim. Da mesma forma, assim como o outro lá, ele pode aqui adicionar uma lib para
para ajudar na questão do layout. Aqui tem o Material do Google, né, para a parte de componentização. Então a gente pode adicionar diversas libs aqui nas dependências do nosso projeto através do Gradle Module. Aqui tem outras informações também aqui, por exemplo, versão de Java, enfim. Outras informações relevantes aqui também, isso acaba sendo um ponto de atenção, digamos assim. Essa parte de default aqui, config, né? Então aqui ele está trazendo aqui o nome da minha aplicação. Aqui a gente tem a possibilidade aqui de informar, né, o mínimo de SDK que eu quero. Então qual a versão menor do Android que eu quero que esse meu app aqui funcione, né, que minha aplicação rode. Eu consigo informar para ele também o máximo, né, o maior target que eu quero que alcance essa minha aplicação. Isso é extremamente relevante no ponto de vista do quanto de pessoa você quer abranger nessa sua aplicação. Porque se de repente você coloca só a última versão do Android aqui, você vai acabar tendo muito menos usuários do que você pegando uma versão lá atrás do KitKat, por exemplo. Mas de qualquer forma a gente consegue fazer esse controle aqui do mínimo e máximo de versão. Um outro campo relevante aqui também para ficar atento é esse version code aqui. Esse cara aqui é uma numeração para a gente poder controlar as subidas para a Play Store, né? Então toda vez que o nosso aplicativo subir uma versão diferente lá, a gente precisa alterar esse campo aqui. Então ele é um controlador aí de versão para subidas da Play Store. Da mesma forma, né, esse version name aqui, ele também é um controlador de versão, porém esse cara ele é mais aberto. Então esse aqui ele pode ficar só para o meu controle mesmo, digamos assim. Então eu subi uma versão de correção, eu consigo aqui jogar nesse cara 1.1, por exemplo, ou 1.1.1, enfim, da forma que eu achar mais adequada, diferente desse version code, que é um versionador de subidas para Play Store. Eu acho que num todo é isso. E bora pro próximo tema aqui. Bom, saindo ali da estrutura do projeto, né, e dessa parte de arquivos, agora a gente entra num tema ali mais voltado para código mesmo. E voltado principalmente ali para o ciclo de vida da nossa aplicação. Da nossa aplicação e também das telas também, né? Depende do ponto de vista. Hoje, as nossas telas, né, as ações dentro do app, todas elas possuem um ciclo de vida. Tanto para iniciar quanto para encerrar, enfim. E para que é relevante, né, esse ciclo de vida? Porque ele permite para a gente controlar de forma fácil e mais adequada as regras de negócio do nosso aplicativo. Por exemplo, toda aplicação, como eu disse, né, ela tem um método que inicializa, né, ela, né? Então, um ciclo de vida ali de inicialização, processamento, né, enquanto ela está rodando, e de destruição, digamos assim, quando ela é encerrada. Aproveitando desses métodos, eu consigo, em cada momento que ele entra em um desses processos, colocar a regra que eu precisar. Fazendo um paralelo disso, eu vou pegar o exemplo do YouTube. O YouTube, ele por si só, o cara que não paga, né, que não tem assinatura paga, você não consegue escutar música com o celular bloqueado ou com o aplicativo em segundo plano ou algo assim. Pegando esse paralelo, o que eu consigo fazer, né? Levando aqui para o meu slide aqui, para esse primeiro método aqui que eu peguei para explicar, que é o onCreate. O que esse onCreate faz e em que momento ele é apresentado, né? Quando a minha aplicação ela está prestes a ser inicializada, quando ela está sendo criada, na verdade, né? Ele dá um start nesse método aqui. Ou seja, quando a aplicação está sendo criada, ele vai cair nesse ponto aqui. E nesse momento eu consigo fazer as minhas configurações prévias do que eu quero que ele veja. Então, um exemplo, eu quero que quando o cara tiver clicar ali no meu YouTube, ele consiga ver uma lista de vídeos, um exemplo. Então, o que eu vou fazer?
Nesse meu onCreate, eu consigo fazer toda a minha configuração para que seja apresentado para o meu cliente ou para o meu usuário, enfim. Então, eu faço essa configuração da lista do que vai aparecer para ele nesse método aqui, onCreate, que é quando a tela está sendo criada. Esse é um paralelo aqui, uma regra, um tipo de utilidade para esse método em específico. Dando seguimento aqui, eu coloquei dois outros exemplos para a gente conseguir imaginar aqui de uma forma fácil, né, o como que funciona esse ciclo de vida. Assim como eu falei, né, ele tem um momento ali que um ciclo de criação, de start ali, né, que ele está andando e um momento que ele é desligado. Mas assim ele tem diversos outros métodos também do ciclo de vida dele. Pegando um exemplo desses outros dois aqui, diferente do método que eu falei antes, né, que é um do ciclo de vida do Android, que é o de onCreate, né, quando a aplicação está sendo criada, eu tenho esses dois outros métodos aqui que também estão aqui relacionados ao ciclo de vida da aplicação. O onStop em si, que ele faz? Quando o aplicativo ele sai de cena, né, ele não está ali exposto, digamos assim, não, a pessoa não está mexendo, ele aciona esse método aqui. Então, voltando lá para o exemplo do YouTube, o cara que não paga, ele está escutando a música dele ali, ele colocou o aplicativo em segundo plano, ele vai acionar esse método aqui. E nesse momento, o que eu consigo fazer? Nesse caso aqui, eu peguei aqui o Audio Player e dei um stop nele. Então, o que eu fiz? Quando o cara saiu com o meu aplicativo de cena, né, ele acionou esse meu método aqui de ciclo de vida de stop, falando que o meu aplicativo saiu de cena e ficou em stop, e eu só fiz o seguinte aqui, eu pausei o áudio. Da mesma forma, eu tenho um outro método, né, que é em contrapartida desse stop, é o onStart, que é o inverso disso, né? Quando o cara, beleza, ele saiu com o aplicativo para segundo plano, mas quando o cara voltou com esse aplicativo para o primeiro plano, né, para o uso dele, ele aciona esse meu método aqui de onStart. E da mesma forma, eu usei desse benefício, né, do ciclo de vida aqui da minha aplicação para poder startar o meu áudio. Então, quando o cara voltou com esse aplicativo, eu dei aqui um play no meu áudio. Então, usando desses métodos aqui de ciclo de vida, facilitou minha vida para configurar o que o cara vai ver quando estiver criando a tela. Quando o cara não estiver usando o aplicativo de fato, eu pauso a música, o cara voltou, eu consigo aqui startar a música de volta. Então, esse aqui é um dos exemplos, né, dos métodos de ciclo de vida da aplicação. Mas assim como eu falei, tem o onDestroyer, enfim, tem N outros métodos que fazem parte desse ciclo de vida aqui da aplicação do Android. Beleza? Indo para o próximo tema aqui. Aqui é o tema de fragments. Então a gente vai entrar aqui nesse tema de fragments, para que serve, né? Para que eles são relevantes aqui no nosso dia a dia. Então, o que são fragments, né? Acho que o próprio nome dele já é bem subjetivo, né? Que ele são são fragmentos da nossa aplicação, né? Então a gente consegue criar pequenas partes de tela, de layout e conseguir reutilizar. Então acho que o principal ponto desse assunto de fragments, né, é essa questão da reutilização de componentes ali, até mesmo de código. Por quê? Caso a gente não usasse desse cara aqui do Fragments, né, a gente de repente tivesse que ficar criando várias telas para poder chamar a nossa aplicação, né, da forma que a gente quisesse. E dessa forma não. Usando o Fragment, eu consigo aqui adicionar um frame layout, né, que é até o exemplo que está aqui para mim, que foi um exemplo da aplicaçãozinha que eu fiz em aula, né? E adicionei um frame layout, e a esse frame layout eu crio os meus fragments, né, que são pequenos fragmentos do que eu quero que apareça na tela, para poder adicionar esse frame layout. Então, nesse exemplo aí, foi uma tela que a gente fez e está apartado em dois momentos ali, né?
E a gente precisaria de dois fragments, né? Um para essa parte de criar anotações e um para esse de ver anotações. Então, para cada momento desse, a gente teria um layout diferente. E para isso a gente criou um fragmento para cada cara, a fim de reutilizar essa mesma tela e não precisar criar outras telas. Eu acho que esse é o maior ponto ali que dá para a gente pegar dessa parte de fragmentação. Dando sequência, para isso, né? Aqui a gente cria a tela e adiciona o nosso frame layout, né? As divisões da forma que a gente precisa. Depois, aqui foi só um adendo aqui meio que eu coloquei, que a gente precisa ir criar o nosso fragment em si, né? Que vai ser de fato o nosso pedaço ali que vai receber cada informação diferente ali. E aqui é onde dou início aqui a codificação desse cara, né? Ele é meio de forma bem simples, né? E as nossas informações aqui que viemos passando ao longo do vídeo aqui, ele até vem fazendo uma conexão, que é o método onCreate. Ó. Nesse método onCreate aqui, nesse meu exemplo do fragment, o que eu fiz, né? O que eu precisei fazer, né? Após adicionar lá o meu frame layout, criar os meus fragments. Quando a minha aplicação está sendo criada, né? Eu faço a configuração aqui dos meus botões, né? E dentre eles do meu fragment. Então, o que eu precisei fazer aqui? Basicamente, quando a minha aplicação está sendo criada, né? Esses dois caras aqui são os meus dois fragments, né? Que eu precisei criar. Então, eu criei um para o criar anotações e outro para o ver anotações. Na sequência, eu criei esse método aqui, setup fragments, né? Que aí foi só para não acabar não poluindo aqui também com muita informação, mas na sequência eu vou mostrar o que esse cara faz, tá? Mas assim, a priori, quando eu crio minha aplicação, eu preciso mostrar para ela, né, quem vai ser os caras que vão ser usados, tá? Indo aqui dando segmento nessa essa função aqui do setup fragment, é justamente esse cara aqui, ó. Então, nessa função, o que eu faço? Eu passo para minha tela quem que vai ser o fragmento que vai ficar disposto na tela. Então, eu criei aqui os meus dois fragments, né? E eu passo para ela o cara que eu quero que seja usado em determinado momento. E aí eu vou cair aqui nessa função, né? Que foi aquela função que eu criei antes. Então aqui, primeiro de tudo eu preciso criar, né, a minha transação, né, para fazer a utilização desses meus fragmentos, né. Na sequência eu preciso criar aqui o layout, né, que vai receber esses meus fragmentos, né. Então, se você perceber, esse layout aqui, ele é basicamente aquele cara que eu mostrei aqui no começo, ó, que é esse frame layout aqui. Então, quando eu crio esse cara aqui, lá na frente eu vou ter que mostrar para ele, ou melhor, vou mostrar para ele, né, quem vai ser os fragmentos que vão estar contidos ali dentro. Que é basicamente esse momento aqui, ó. Então, eu pego a transação que eu criei aqui anteriormente, né, e aí eu adiciono aqui no meu frame layout o fragmento que eu quero que seja usado no momento, né? E que vai ser, obviamente, o cara que eu passar aqui. E aí, por fim, eu preciso consolidar, né? Ou finalizar aqui a minha transação dando esse commit, para concretizar aqui essas configurações aqui que eu fiz anteriormente. Por fim, aqui eu coloquei só a fim de observação mesmo, né? Que aqui é a minha classe criar anotações, né? Um ponto importante, ela precisa estender, né, de fragment. Então ela faz essa herança aí, né, de fragment. E aí dentro daqui do meu fragment eu faço as configurações que eu precisar, né, para minha tela lá, o que eu vou querer que apareça ali depois.
mas é basicamente isso. Então eu crio o meu frame layout lá, crio meus arquivos fragments, né? E depois eu crio aquela transação mostrando pro meu layout quem que vai estar disposto ali em determinado momento. Esse aqui é o primeiro, né? Criar anotações, e aqui tem o segundo cara, que é o ver anotações, que foi o exemplo que eu dei ali do app, que foi abordado. Da mesma forma, estendendo de fragment. E aqui as configurações que forem necessárias, né? Para cada ação que você for fazer lá no seu fragment. Encerramos outro assunto, né? Agora a gente vai ir pro assunto de Recycle View. Então, a gente vai entrar nesse tema aqui, né? A priori eu já vou abordar aqui o para que serve, né? O que é esse cara. Então, Recycle View, basicamente, ele é um cara, é um componente aqui que para a gente vai servir para facilitar a nossa vida na hora de utilização de listas. Então, um exemplo, você precisa criar um exemplo do iFood, um exemplo lá, quando você vai buscar lá por um determinado restaurante e você abre lá em pastelarias, por exemplo, hamburguerias, vai te aparecer uma lista imensa de hamburguerias, né? Então é nesse momento que entra a Recycle View, né? Por quê? Porque ele facilita essa listagem. Em vez da gente ter que criar N objetos, né, N linhas ali, para a gente fazer essa listagem, a gente usa desse artifício da Recycle View. Beleza? Como que a gente dá início nisso? A gente, ao criar aqui a nossa primeira tela, né, a nossa Activity, a gente vai usar esse cara aqui, que é a Recycle View. Adicionamos esse cara, o próximo passo é você mostrar para ele ou criar, né, informar qual o layout que você vai apresentar nas linhas, né? Então, assim como eu disse, né, um cara aqui que vai facilitar para a gente na listagem. Só que para isso a gente precisa mostrar para ele qual o layout que ele vai usar, né, para poder preencher essas linhas, né? Então, passando desse primeiro passo, que é adicionar a Recycle View, a gente vai ir para o segundo, né, que é mostrar para ele qual o layout que ele vai utilizar. Beleza. Aqui a gente é o segundo passo, né, onde a gente cria aqui o nosso layout que vai ser disposto na nossa Recycle View. Então, esse cara aqui, eu estou dizendo para a nossa Recycle View que eu vou receber uma lista, né, de objetos que vai conter esse formato aqui. Então, vou ter uma pasta, vou ter um texto, outro texto, e eu vou ter um botãozinho ali de mais. Sei lá, mais informações ou mais detalhes, não tem problema. Mas se eu tiver 1000 componentes lá, 1000 objetos desse, eu vou montar uma listagem de 1000 com esse formato aqui. Beleza? Isso falando de layout, tá? E quando eu trago isso para a prática ali, né, pro código, como que fica, né, esse negócio, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada como que fica isso. Beleza. Aqui está a nossa home, né, digamos assim, a nossa main activity. E quando essa main activity é criada, o primeiro passo que eu tenho que fazer é aquele básico, né, de conectar a minha Recycle View com o componente de fato, né? Então aqui basicamente eu criei ali a minha variável, né, Recycle View. No meu método onCreate aqui, eu vou fazer a configuração desse cara. Eu pego o Content View para setar o cara. E beleza, aqui eu falo, né, que a minha variável Recycle View ali que eu falei anteriormente, ele vai receber aquele componente Recycle View. Na sequência aqui eu fiz um métodozinho, né, criar lista, só para facilitar na hora de montar a listagem de objetos lá, né, já que eu não tenho nenhuma API que vai me trazer essa informação.
Então criei uma listinha ali com alguns objetos. Na sequência, depois disso, eu preciso de fato criar um layout, né, para a minha Recycle View. Então eu pego eu crio aqui um layout, né, que no caso aqui foi esse Layout Manager, né. Crio aqui, atualizo o meu contexto, né, pego o meu contexto e aí eu seto na minha Recycle View. Beleza, feito isso, aí eu vou para o próximo passo, que é o meu adaptador. O adaptador, o que é esse cara pra gente, na verdade, né? O adaptador, ele é o cara que vai fazer o controle, vai fazer essa gestão, né, da listagem de cada item daquela lista pra gente. Então ele vai ser ali o gestor de toda essa apresentação pra gente, beleza? Então criei aqui o meu adaptador, né? Que é uma classe que na sequência eu já vou mostrar, né? Então instancio o meu adaptador, passei para ela a lista, né? Que foi o que eu pedi lá no construtor desse adaptador, que é justamente essa lista aqui com os objetos, né? Que a gente vai apresentar lá. E na sequência aqui, eu passo para minha Recycle View o adaptador, beleza? Que é esse cara que eu vou mostrar aqui na sequência, que é o cara que configura para a gente essa visualização, né? Então eu seto esse cara lá para ele fazer a Recycle View, fazer esse trabalho aí e mostrar na tela. Então bora lá. Esse cara aqui é o adaptador. O adaptador ele estende, né, da Recycle View e ele me pede aqui um adapter, né, que é um modelo aí que ele vai seguir para fazer toda essa gestão desse conteúdo, que é esse MyViewHolder, né? Esse MyViewHolder, cara, ele vai ser tipo o modelo, o modelo que vai ser usado aqui para a gente trabalhar dentro desse adaptador. Por quê? Esse adaptador, ele é o cara que possui os métodos, né, que vai gerir as visualizações ali para mostrar as coisas, enfim. Quando eu inicio aqui esse meu adaptador, né, o que eu faço, né? Aqui no meu método onCreateViewHolder, eu tenho que pegar o item, né, criar aqui o meu item, que vai ser a minha view, no caso, né, e passar aqui um inflate para ele, né, na verdade tipo um modelo para ele, do qual ele vai ser inflado, ou seja, do qual ele vai replicar lá na hora dele fazer aquela replicação das linhas. Então eu pego aqui esse carinha layout inflate aqui, from parent, pego o contexto. Aí nesse inflate, eu pego o item lista, né? Que esse item lista aqui basicamente é aquele layout que a gente criou lá atrás. Então é o carinha que vai aparecer aqui todas as vezes que a gente criar uma nova linha ou um novo objeto. Então eu pego esse cara, enfim, eu retorno ele aqui, beleza? Na verdade, né, eu pego esse cara e eu retorno ele como um MyViewHolder, que esse cara aqui é o nosso modelo. Eu passo ele no construtor, ele vai retornar esse MyViewHolder para a gente. Posteriormente eu vou mostrar aqui, né, esse MyViewHolder, a estrutura dele ali como que ele está. Entrando aqui nos métodos, né, que são extremamente importantes aqui nesse adapter, né, esse onByViewHolder. O que esse cara faz pra gente? Esse cara ele vai ser responsável por tratar ou popular a célula que você precisa. A célula ou o item, da forma que você achar melhor. Por exemplo, cada linha daquela nossa lista, ele vai passar por esse cara aqui. E aqui, por exemplo, onde eu vou popular. Com qual nome, de repente, para cada item da lista eu quero uma cor diferente.
é nesse cara aqui que eu consigo fazer esse tipo de coisa. Então, normalmente, ele vai ser responsável por popular toda a informação ali das linhas, tá? Ah, aqui na sequência, deixa eu ver só se eu não esqueci nada aqui. Adaptador. Não. Beleza. Aqui na sequência, eu tenho um outro cara aqui, ó, aqui em cima, né? Que ele é responsável por mostrar ou montar a quantidade de itens, né? Que vai ser disposta lá naquela nossa Recycle View. Então, aqui nesse caso, né? O tamanho daquela nossa lista vai ser o tamanho daquela lista de arquivos que a gente passou anteriormente. Então, basicamente, esse get item count aqui, ele é responsável por gerir a quantidade de linhas que vai ser disposta na nossa Recycle View. E aqui, por fim, né, o nosso MyViewHolder, que vai fazer o que aqui para a gente, né? Ele é aquele modelo que a gente passa para o nosso adapter, que é esse cara aqui que ele pede, né, como parâmetro. Então, esse cara aqui, ele vai ser o nosso modelo. Então, ele vai ser quem vai receber cada campo daqueles do nosso item lá, para poder receber de fato as informações, né, e mostrar na tela, né. Então, se perceber, ele vai receber exatamente os campos que a gente criou no nosso layout para poder setar as informações ou as ações da forma que a gente precisar. De forma geral é isso. Esse cara aqui basicamente vai ser o modelo, ele vai ser o nosso espelho aqui no código, né, do que é aquele layout que a gente quer que seja replicado. E, em contrapartida, o adapter vai ser o cara que vai gerir isso ali para alimentar as linhas, para controlar a quantidade de itens que vai aparecer ou não. E aqui, por fim, é o resultado, né? A gente criou um trecho, digamos assim, né, que foi um pedaço desse layout aqui, e aquela lista que a gente passou lá no início da criação quando acessamos o aplicativo, né, no nosso método onCreate lá, e passamos essa lista aqui para ele, com todo esse processo que a gente abrangeu aqui, ele gerou para a gente essa listagem aqui com todos os nossos itens. Se a gente tivesse passado aqui 1 milhão de caras, a Recycle View ia ajudar a gente nesse sentido. Ele iria replicar aqui os 1 milhão de itens aqui, cada qual com a sua informação pertinente. Então, de forma geral, é isso. A Recycle View ajuda a gente nesse aspecto, assim, sempre que envolver lista. Seja ela horizontal ou vertical, enfim. No geral é isso. Então, encerra por aqui, né? É isso. Até mais.